Olá pessoal, hoje a gente está aqui para a aula de geossistemas. Está chovendo um pouco, a gente continua todo mundo fechado dentro das suas casas. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Por aqui a gente continua se mantendo bem. Bem, como eu disse no primeiro vídeo que a gente está fazendo para essa série da disciplina de Geografia Física, da UFPA, a aula virtual, ela não é essa aula, vamos dizer assim, ela fica mais quadrada, né? Eu espero que a primeira aula que vocês tenham tido, com o material que eu deixei, tenha ajudado vocês a entenderem mais o assunto. Como a gente está naquele sistema 30-70, né, vocês já sabem do que a gente está falando, vocês têm mais liberdade para procurarem outras coisas e também darem suporte à disciplina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geossistemas. Eu estou olhando aqui para o lado porque tem um monte de BTV fazendo o maior escarcéu ali. Mas sim, então hoje a gente vai fazer um pouquinho sobre geossistemas. Tá? A gente não, essa parte da disciplina não tem a intenção de finalizar isso aqui. Tá? Geossistemas é uma área muito ampla dentro da geografia, até porque tem muito pouca coisa traduzida, né? Então vocês vão achar muito mais coisas sobre geossistemas em russo. Então bota lá geossistemas, pede para o conversor traduzir para vocês para russo, e aí vocês vão olhar em russo o que a Academia de Geografia Russa fala sobre geossistemas, que aí tem muito mais coisa do que a gente vai colocar aqui hoje para vocês, tá? Então, muito bem. Para a gente começar com geossistemas, né, é importante que a gente fale sobre o criador do termo, vamos dizer assim, né, que foi o Victor Sotchava, conhecido também na geografia como apenas Sotchava, né? Então, a gente deve chamar a atenção que esse autor, ao criar o termo geossistemas, ele o fez com base na vivência da pesquisa russa, né, na interpretação do espaço geográfico do país dele, que era a ex-União Soviética, e ele trabalhava ali na região da Sibéria. Portanto, o geossistema, para esse geógrafo, né, ele foi geógrafo, foi biólogo, foi várias coisas, na verdade, né, tomou vários postos dentro lá da Academia de Ciência Russa. E para ele, então, o desenvolvimento do termo geossistemas é aquilo que vai abranger sempre uma área com centenas ou milhares de quilômetros quadrados. Beleza? Muito bem. O Sotchava, ele foi doutor em ciências biológicas, né? Depois é que ele veio para a geografia, e no final da sua carreira, lá por 1978, mais ou menos, foi quando ele faleceu, ele escreveu um livro chamado Introdução à Teoria dos Geossistemas. Esse livro não tem tradução para o português, ele só existe em russo, e é muito difícil achar ele na internet. Tá? Não tem como eu colocar ele aí, porque eu também não tenho, eu só vi pedaços desse livro. Beleza? O Sotchava, ele participou, né, do desenvolvimento da geografia quando a teoria dos geossistemas já estava em voga, né? Ela já estava em desenvolvimento, já estava andando. Então ele pegou muito aquela época dos geógrafos alemães e norte-americanos, né, no finalzinho da guerra, e começou a trabalhar isso, né, os geossistemas, né, nessa perspectiva, tanto dos sistemas, da teoria geral dos sistemas, quanto dessa geografia mais quantitativa. Tá errado isso? Quantitativa, beleza. Né? E aí ele vai então unir essas duas coisas, que elas são perfeitamente uníveis, né, os sistemas e a matemática, para tentar responder às questões ambientais e sociais. Tá? Bem, então, para o Sotchava, um geossistema é um sistema dinâmico, aberto, hierarquicamente organizado, né? E aí essa primeira parte, você já consegue ver isso lá dentro da teoria geral dos sistemas, né? Em uma dimensão do espaço terrestre, onde os diversos componentes naturais encontram-se em conexões sistêmicas uns com os outros, apresentando uma integridade definida, interagindo com a esfera cósmica e com a sociedade humana. Beleza? Então ele vai juntar toda a biosfera, né? E além disso, talvez, né,
para entendimento dos geossistemas. Muito bem. Então, os geossistemas, como a gente vem falando, ele tem várias subdivisões, na verdade, né? E aí nós podemos, então, exemplificar como geossistemas uma planície costeira, um planalto meridional, um planalto central. Dentro dessas unidades, dentro dessas áreas, né, dentro dessas paisagens, a gente coloca as superfícies aplainadas, mais o conjunto de encostas com vales, com centenas de quilômetros quadrados, que vão formar, então, as geofaces. E estes, né, essas geofaces, novamente subdivididos, como o fundo de um vale ou uma encosta, formam, então, os geótopos. Mesmo essa última divisão, o geótopo, abrange áreas de muitos metros quadrados, dezenas de quilômetros quadrados, beleza? Assim, a gente quer deixar claro que uma área restrita, com um pequeno vale, uma vertente ou outro elemento geomorfológico isolado, não forma um geossistema. Se a gente for pensar nisso, então, do ponto de vista, vamos dizer assim, menos dinâmico, vamos dizer, global e local, né, a gente vai ter a caracterização da seguinte forma. No nível mais global, os geossistemas se diferenciam pela própria repartição da crosta terrestre e oceânica, né, ou continental. Vocês viram lá em Fundamentos de Geociências, né, aquela figurinha linda, vou tentar botar ela aí na tela para vocês. E sua interação com a radiação solar incidente, beleza? Então, o balanço de energia, que a gente também falou um pouquinho lá. O que formam as grandes zonas e setores paisagísticos dessa unidade, que abrigam os sistemas morfogenéticos globais e os grandes biomas e o conjunto de solos, né? Num nível mais local, os geossistemas são diferenciados pelas relações entre o relevo, o substrato, os solos que desenvolveram a partir desse substrato, as comunidades ecológicas e o microclima, além de outras variáveis, beleza? Muito bem, então, quando o Sotichaba fala em ecossistema ou geobiocenose, como um geossistema base, como unidade alimentar, ele, no texto dele, vai se referir à tundra, à taiga e às estepes, né, que são lá da região que ele estudava, no caso, a Sibéria. Se a gente traduzir isso para cá para o Brasil, essas mesmas unidades, esses mesmos ecossistemas, essa geobiocenose, elas poderiam ser traduzidas, não que esses termos sejam iguais, né, mas traduzidas para a floresta amazônica, né, que vai integrar aí o bioma floresta equatorial, cerrado e caatinga. Nesse mapa aí que vocês estão vendo, por exemplo, vocês veem em verde bem escuro a floresta amazônica, ou o que resta ainda dela, né? Em amarelo ali são as áreas de pastagem e agricultura, e essas áreas em laranja, um pouco mais escuras, vocês vão perceber que elas são áreas de cerrado, e é um cerrado natural, ou áreas de campo cerrado, também como a gente chama, né? Se olhar ali no Marajó, vocês vão ver a área de campos alagados do Marajó, além de ter alguma parte ali na floresta de transição entre Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, né? As florestas que são as de transição, que são mais próximas da caatinga, que já vão fazer parte desse outro bioma, que é o bioma da savana, né? Muito bem. Segundo, então, o Bertrand, que é outro autor que vai estudar o Sotichaba e vai começar a desenvolver, e aqui a gente está basicamente falando sobre o texto dele, que chama Paisagem e Geografia Física Global, esboço metodológico, que está dentro do Caderno de Ciências da Terra, da USP, né? Ele vai dizer o seguinte: é nessa escala dos geossistemas que se situa a maior parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e que envolvem as combinações dialéticas mais interessantes para o geógrafo. Nos níveis superiores, ou seja, zona, domínio e região natural, a ele só o relevo e o clima importam, e, acessoriamente, as grandes massas vegetais. Bem, aqui a gente pode fazer uma crítica um pouco sobre esse estudo do Bertrand, né, porque a gente estudar essa parte de zonas, domínios e regiões naturais, de repente, num padrão sistêmico, elas vão ter influências, né, sobre áreas menores, ou elas vão ter influências sobre o clima, que é um dos fenômenos que ele vai, uma das áreas que ele vai elencar como representantes dos geossistemas, que pode estar influenciando dentro do geossistema, dentro dos geótopos ou dentro das geofaces,
beleza? Mas aqui não cabe a gente parar no vídeo para fazer essa crítica, a gente pode discutir isso em um outro momento. Muito bem. Já para as unidades menores, né, segundo Bertrand ainda, os níveis inferiores, os elementos biogeográficos, são capazes de mascarar as combinações de conjunto, ou seja, em geofaces e geótopos, os fenômenos ou os elementos biogeográficos são capazes de mascarar alguns fatores que poderiam influenciar no geossistema. Ou seja, o geossistema constitui uma boa base para os estudos de organização do espaço, porque ele é compatível com a escala humana, beleza? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, os estudos de geossistemas, eles sempre foram, vamos dizer assim, mais controversos, justamente porque cada geógrafo que pega esse conceito de geossistemas, uma vez que o Sotschawa não deixou ele muito amarradinho, cada geógrafo que vai pegar vai considerar geossistemas como uma determinada escala, uma determinada área a ser estudada. Então fica um pouco um samba do crioulo doido aí. Tem que tomar cuidado com isso e a gente tem que entender e deixar muito claro para quem está lendo o nosso trabalho ou para o trabalho que a gente está fazendo, qual a escala que a gente está usando para chamar aquilo ali de geossistemas. E mostrar, além disso, mostrar as relações, né, baseadas na teoria de sistemas e na teoria matemática, que depois vai nos levar à modelagem, né, como é que a gente está pensando o geossistema. Perfeito? Então, beleza. Assim como as plantas e os animais desenvolvem seu ciclo biológico, também o homem exerce suas atividades no geossistema, modificando na ocupação, na estrutura, na dinâmica e nas inter-relações. Esta modificação, porém, são praticamente insignificantes dentro do todo. Tranquilo? Energia e fluxo serão pouco modificados, de modo que, se considerarmos falsa a afirmativa que o geossistema, pela ação antrópica, será profundamente modificado ou descaracterizado. Então, aqui também essa parte é uma parte que vem lá do Bertrand, que a gente pode, né, fazer algum tipo de crítica. Né? Então, ele diz que o homem ele não muda muito, né, ou de forma, vamos dizer assim, efetiva, de forma a descaracterizar o geossistema, os fluxos de energia e matéria. E aqui a gente pode fazer N discussões sobre isso, porque a gente vê hoje a quantidade de gás carbônico que a gente joga na atmosfera, nitrogênio e outros compostos, modificando a estrutura do clima, que é uma estrutura ou uma área que vai influenciar nos geossistemas, de forma, eu diria, até bastante ativa. Bem, uma outra galera que vai falar também de geossistemas, já pegando a teoria do Sotschawa e traduzindo para a gente, tentando fazer um jogo, né, com essa dinâmica, com essa metodologia, né, vai ser o Tropmaier e a Galina, né, que escreveram um texto muito bacana que saiu na revista Mercator, que é a revista de geografia da Universidade Federal do Ceará, e lá eles vão falar sobre o conceito de geossistemas, né? E acredito que esse seja um texto muito interessante que vocês podem procurar, ou então eu vou tentar deixar ele aí pela descrição do vídeo, beleza? Então, vocês já leram alguma coisa do Tropmaier quando a gente fez aquela rodada de textos sobre o conceito de paisagem. O Tropmaier é um geógrafo que é muito bacana, né? Ele trabalhava, não sei se ele já faleceu, no campus de Rio Claro, da Unesp, né? Muito bem. Então, para o Tropmaier e para a Galina, eles vão concluir, né, que os geossistemas é um sistema natural, complexo e integrado, onde há circulação de energia e matéria e onde ocorre exploração biológica, inclusive aquela praticada pelo homem. Pela ação antrópica, poderão ocorrer pequenas alterações no sistema, afetando algumas de suas características. Porém, estes serão perceptíveis apenas em microescala e nunca com a tal intensidade que o geossistema está totalmente transformado, descaracterizando ou condenada a desaparecer, ou condenado a desaparecer, né? O Bertrand vai dizer que o geossistema está em um estado de clímax quando há um equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica.
Os geossistemas é um complexo essencialmente dinâmico e instável que variam tanto no tempo como no espaço. Então, se a gente olhar aí para essa figura, né, vocês estão vendo aí uma área de desflorestamento, né, o que a gente vai dizer? A destruição de uma floresta pode contribuir para a elevação, por exemplo, do lençol freático. Então, é uma coisa, vamos dizer, boa, né, ou não, depende do olhar, mas a elevação do lençol freático, que pode ajudar aí na recomposição do terreno, pode ajudar aí as pessoas a terem uma água talvez de melhor qualidade, ou sei lá, né? Mas também eu posso dizer que pode desencadear erosões suscetíveis, com o processo de ravinamento, processo de vossorocação e assim por diante, né? Fazendo retirada de material que está aí nessa área de encosta, transformando radicalmente as condições ecológicas do ambiente, por exemplo. Então, nos geossistemas, né, a tentativa da teoria geral de sistemas é entender esse problema, né, entender esse objeto na sua completude, tentar levar ao máximo a análise sem aquela perspectiva de que se é bom ou se é ruim. Como a gente sempre diz, né, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Né? Então, a gente tem que sempre estar olhando para esses ambientes dessa forma. E aí tentar traçar o melhor para quem, né? Vai ter que ter aquela pergunta, para quem? É para o homem, é para a natureza, é para o homem enquanto natureza, e aí a gente tem toda aquela discussão que a gente já fez sobre natureza, sobre paisagem, e agora sobre os geossistemas, e também sobre a teoria de sistemas, né? Perfeito. Quando a gente chega aqui, então, para o Sotichava, né? Foi aquela ressalva que eu já fiz com vocês, ele deixou bastante vago, né, o conceito de geossistemas, né, e flexível também. Então, por esse motivo, os vários geógrafos vão utilizar e empregar o termo com conteúdo, metodologia, escala e enfoque totalmente diferente uns dos outros. Nos últimos anos, o estudo do geossistema tem ganhado importância, principalmente dentro da geografia, né, e aplicação crescente. Então, tem vários artigos, várias pessoas, vários livros sendo escritos sobre geossistemas, né? E aí, esses têm vários objetivos, né? De conservação, de preservação, e aí vai depender de quem é o autor e de qual é o foco que ele está dando. Uso racional de recursos, desenvolvimento do espaço geográfico, né? Que vai beneficiar toda a biosfera, e todos esses estudos, geralmente, eles estão referentes à análise do espaço com foco para a sociedade humana. O Bertrand vai fazer uma caracterização muito interessante, baseada num outro autor e filósofo, chamado Karl Popper, né, que ele vai dizer o seguinte: para estudar geossistemas, que é a análise de um território, análise do espaço, posso entrar por 3 modos. Vai dizer que pode entrar por 3 modos. Isso é o Bertrand falando. Então, modo A, uma entrada que será essencialmente naturalista, que levará em conta características e evolução da natureza biofísico-química, para compreender o funcionamento dos elementos naturais, do relevo, da vegetação, do solo, mas integrados. Nesse ponto aqui, né, eu acredito que a gente vai ter um estudo bastante amplo, por exemplo, das questões dos ciclos biogeoquímicos, né? A gente pode depois tratar disso, ou vocês vão ver isso em outras disciplinas. Tá? Na entrada B, né, dos geossistemas, a gente vai dizer que é chamada simplesmente de território dos homens, ou seja, é a análise e o estudo da sociedade, né, enquanto política, economia e tudo mais. É uma entrada da gestão do meio ambiente. E aí aqui aquele conceito de meio ambiente, que já trabalhou lá no início da aula, né, que ficou definido que o meio ambiente incorpora não só o homem e a natureza, mas também todo um sistema, que é uma entrada essencialmente econômica ou socioeconômica. E a entrada C vai ser o terceiro modo, que é o cultural, é o conceito de paisagem. Então a gente vai entrar com natural, com econômico e social, e mais o conceito de cultura, já estruturado pela geografia, pela paisagem, né? E aí vocês têm N autores também para tratar desse conceito. Então percebam que os geossistemas ele é um complexo, né? Se a gente for pensar lá no início da nossa disciplina, que a gente falou sobre teoria da complexidade, a gente também vai ver isso, né? Esse processo de
entendimento da natureza, do homem, né, da natureza e do homem junto, num processo econômico, político e social, junto tudo isso dentro da paisagem, que depois vai ser chamada de espaço, né, por diversos autores, e aí a gente engloba o conceito de cultura. Né? O Tropmeier vai dizer o seguinte: ao enfocarmos a complexidade e a diversidade dos estudos geográficos, né, por conta dessas três entradas ou por conta dessa estrutura complexa de estudo, né, os estudos geográficos afirmado que não há um geossistema, uma paisagem igual a outra. Então, ele propôs que os geógrafos, nós geógrafos, falássemos em geodiversidade. E aí também tem vários livros, por exemplo, lá na Universidade de Ceará tem um livro que é muito bacana, vou ver se eu deixo o link dele aí, que é o link chamado de Geodiversidade, é um livro chamado de Geodiversidade. Eu ainda não tive o tempo para ler esse livro, mas eu acredito que ele seja bem interessante. Então, vou deixar o link dele aí para vocês. Contrapondo-nos, assim, à biodiversidade. Então, a gente está falando de geodiversidade, se contrapondo à biodiversidade dos biólogos. Entender essa geodiversidade, ou seja, o funcionamento e as relações natureza-homem, e aqui é importante essa ordem, né? E não necessariamente homem-natureza, é o objetivo fundamental do complexo estudo dos geossistemas e da ecologia da paisagem, né? Que a gente também já discutiu ecologia de paisagem. Então, o Bertrand vai falar o seguinte: os geossistemas estão no trabalho de Piaget, né? Piaget, um grande, vamos dizer, filósofo e pedagogo, né? Das teorias da pedagogia, todas vão tratar de Piaget. Praticamente, né? Ele aplica uma letra do alfabeto, não tem sentido, e aqui é o Piaget, né? Uma letra do alfabeto não tem sentido. Uma palavra tem um sentido restrito. Uma frase já tem um sentido social. Então, um parágrafo, um livro, tem bastante sentido, um sentido amplo e complexo. Começamos pelo livro, então, e não pela letra. Beleza? E aí, se a gente traduzir isso aqui para os geossistemas ou para a geografia, né, vai casar perfeitamente. Então, Bertrand faz esse casamento, ele vai dizer o seguinte: ó, de forma idêntica, nós geógrafos devemos pensar e agir. Estudar um só elemento, uma letra, segundo Piaget, por exemplo, clima ou geomorfologia, não tem sentido. Dois elementos ou uma micro-região equivale a uma palavra em Piaget e tem um sentido muito restrito dentro do complexo estudo da paisagem. Estudar elementos abióticos e bióticos integrados equivalem a uma frase para Piaget. Já apresenta, então, um sentido e importância maior. Mas somente quando realmente pesquisamos e correlacionamos todos os elementos abióticos, bióticos, noóticos que compõem uma paisagem, equivalente a um parágrafo ou a um livro em Piaget, enfocando todos os elementos de forma integrada e sistêmica, é quando as pesquisas geográficas passam a ter sentido e permitem entender, planejar e administrar o funcionamento racional do geossistema ou da paisagem. Muito bem, chegamos então aqui ao fim dessa aula, né? Dessa exposição sobre geossistemas. Eu espero que ela tenha sido bem diversa, que eu tenha conseguido chegar em todos os pontos dos geossistemas com vocês. É óbvio que tem muito mais coisa e é por isso que agora a gente vai fazer esse pequeno trabalho, que a gente tem 37 alunos na turma. Então, nessa figura que está aí, é uma figura ilustrativa do que a gente vai ter que fazer. Cada um de vocês vai ter que fazer o resumo e um fichamento, beleza? E isso vai ser um ciclo. Tranquilo? Então, o primeiro, né, que vai estar aqui, ele vai fazer o resumo do texto 1 e o fichamento do texto 2. O 2 vai fazer o resumo do texto 2 e o fichamento do texto 3. E assim por diante, até chegar no último colocado, que no caso é o 37. Né? Não existe o último colocado aqui, porque a gente está trabalhando em ciclo. Né? O 37 vai fazer o resumo do 37 e o fichamento do 1. E isso aqui vai ser o nosso processo de avaliação para esse conteúdo. Tranquilo? Então, eu vou deixar os 37 textos lá para vocês. Né? Aqui eu estou falando em 37 porque na ficha de vocês tem 37 alunos. Então, eu vou botar lá alguns textos, né? Vou botar
vários textos, e aí vocês vão pegando esses textos, vocês se organizem, igual como vocês se organizaram para o conteúdo de paisagem, que foi nessa mesma carga de leitura, né? Nessa aqui agora a gente vai ter uma carga de leitura e uma carga de escrita. E isso vai ser importante, né, para o processo de avaliação. E também para manter vocês em casa, para não sair por conta do Covid-19, tá bom? Então eu espero que a gente tenha aí um bom entendimento disso. Vou deixar outros textos também na descrição do vídeo. Eu espero que vocês leiam, tenham um bom proveito da disciplina, tenham um bom proveito dessa parte da disciplina. Eu sei que uma aula presencial a gente teria discussões muito melhores, porém as condições não nos permitem fazer isso agora, tá? Então era isso. Eu estou preparando o material de ecodinâmica. Assim que ele estiver pronto, eu gravo mais um vídeo para vocês, tá ok? Um abraço e até a próxima.